Boa tarde. Está no ar pela Rede Gospel de Televisão o programa A Bíblia em Debate. Hoje vamos falar aqui até as 2 horas da tarde sobre promiscuidade. Ter múltiplos parceiros pode deixar sequelas na alma? Bom, a sociedade hoje caminha por uma situação bastante complicada. Você que está nos assistindo, nós sabemos que muitas pessoas têm relacionamentos com 2, 3, até mais pessoas. Isso pode prejudicar o seu futuro, isso pode causar um trauma na sua alma e fazer com que você seja eternamente, até o final da sua vida aí, marcado. Vá ligando, participando, dê a sua contribuição com o programa pelo 0 Operadora 11 2114 1160. No Twitter, @Bíblia em Debate, ou no Facebook, a Bíblia em Debate Oficial. Nós vamos aqui ao vivo atender você, discutir contigo esse assunto, ouvir a tua opinião e com certeza fazer aqui a ponderação bíblica sobre esse assunto. Para tratar comigo disso, eu tenho aqui o Bispo Júlio hoje. Tudo bem, Bispo? Boa tarde. Boa tarde, Bispo Rueda. Boa tarde, você que está aí nos assistindo. Realmente é um tema social, sem preconceito. Nós vamos falar com muito conceito daquilo que é a palavra de Deus para você entender, obviamente, o que significa isso. Tá certo. E o Bispo Plínio, tudo bem, Bispo Plínio? Boa tarde, Bispo Rueda, a todos os nossos telespectadores. Infelizmente, hoje a pessoa que ela se relaciona de uma forma promíscua, até para a sociedade, dá indicação de uma pessoa assim, diferente dos outros, né? Talvez até mais atualizada, entre aspas. Infelizmente, nós temos vivido isso, mas hoje é muito importante a tua participação, da sua opinião aqui conosco. É isso aí. Então você pode ligar e participar mais uma vez pelo 0 Operadora 11 2114 1160. Quero ouvir aí a sua participação. Você que está no Rio de Janeiro, você que está no sul do país, todos os dias aqui participações acontecendo de Florianópolis, ali em Santa Catarina, também no Paraná, Curitiba, o pessoal do Nordeste sempre participando, no Recife, também em Manaus, sempre temos participações. Dê aí a sua contribuição, entre pelo ar ou pelas redes sociais e nós vamos aqui ler a sua participação, tá bom? Bom, eu quero começar esse assunto traçando aqui um pouco do panorama bíblico, né? Porque a gente pode olhar para a história e ver, né, a questão da monogamia ou da bigamia. Às vezes a pessoa tinha mais do que um parceiro. E isso, às vezes o religioso até usa para dizer, não, na Bíblia isso existe. Ó, Abraão teve uma mulher só, mas Jacó já não. Jacó não teve, né? Abraão depois despediu a sua esposa e ficou só com uma esposa, que era Sara. No entanto, teve um período que ele tinha uma concubina. Se na Bíblia aconteceu, por que não pode acontecer hoje? Então, esse é um fator que religiosamente você ouve muitas pessoas se desculpando desta forma. O segundo fator é o descompromisso hoje da sociedade, né, bispos? A pessoa tem lá múltiplos parceiros, mas todos são eventuais. Nenhum deles, na verdade, é fixo. Você vê a mulher que Jesus encontra ali em Samaria, na cidade de Sicar, e ele fala, olha, os seus bem, 5 né? maridos, né? Falaste bem, né? Eu não sou casada com nenhum deles. Já fui casada, mas não sou realmente, o último não é teu marido. Então, o contexto ali mostra o quê? Que aquela mulher, ela era infeliz. Ela tentou de várias formas, com várias pessoas, e ela não conseguiu ser feliz com nenhum deles, a ponto de partir para um novo relacionamento. E hoje a gente tem esse descompromisso assim bem natural sendo evidente, olhado, né? na sociedade, né? Pessoas se relacionam, estou com você hoje, que seja bom, que dê tudo certo enquanto, né, não acabar, e que quando acabar também vai cada um para o seu lado, vou partir para outra. Esse descompromisso, ele tem um quê? Um fundo espiritual? Será que é o momento da sociedade, eu queria a educação? falar um pouco sobre a carência do homem, né? Porque tem um aspecto cultural, que se você for em alguns países, a monogamia não é uma prática, né? Então, etc. Agora, aqui no Brasil é uma coisa assim tão interessante, porque nós sabemos que é um casal monogâmico, o que representa isso, o exemplo da família e de tudo. Mas, em tudo, em todos os comerciais, em todas as coisas, sempre há um atrativo para você não ser fiel à tua esposa, você não ser monogâmico, você não ter... E essa é uma carência
por exemplo, que ela é fruto também da mídia, do dinheiro e do vício. O vício espiritual, que às vezes a pessoa ela nem sabe, você falou muito bem. Ela não era feliz, ela tinha muitos maridos, mas ela era carente. E essa carência, ela tem destruído jovens, destruído famílias. Por quê? Porque ao passo que você tem um relacionamento, você dorme com uma, acorda com outra, você não sabe o que é a tua vida, você não sabe a sequela da alma. Assim, eu até falo experiência própria, porque antes de me converter, o que você tinha? Tem gente que não tem família. Tem gente que não tem pai e mãe. Júlio, essa o que ele tem? base, Ele não não tem, conhece, ele não tem base. E essa carência, muitas vezes, ela pode ser uma enfermidade na alma, por exemplo. A pessoa não consegue ficar sozinha. Ao invés de resolver... Entra num desespero. Ao invés de resolver, por exemplo, com aquela pessoa do primeiro relacionamento, vamos dizer assim, ela resolve passar por cima e tenta, né, uma outra pessoa. Acontece a mesma coisa e ela vai para outra. Tentativas. E aí vão ficando, a pergunta de hoje, né? Vão ficando as marcas, as sequelas, porque exatamente há uma necessidade de uma cura interior, né? Uma cura interior e um posicionamento. Agora, é importante, também, você né? falou sobre a palavra no início, sobre a questão da poligamia, monogamia e tudo. A gente estava esses dias ministrando a aula no curso de aspirantes, que são as pessoas que estão se formando, novos oficiais nas igrejas Renascer e tudo mais, né? E há uma aula que você fala que quem deseja ser um diácono, um presbítero, um pastor, um bispo, ele deseja algo excelente. E o apóstolo Paulo, ele dá uma relação, ser marido de uma só mulher, né? Saiba, lógico, administrar bem a sua família e tudo mais. Então, na palavra de Deus, nós temos a direção a respeito disso, obviamente, nos países que creem na Bíblia, né? Que é o nosso caso. Vê, né? Ainda que no Antigo Testamento fosse lícito algumas pessoas, por conta da infertilidade, ter uma concubina, você vê o volume de problemas que isso gerava, né? Então no caso do próprio Abraão, até no próprio caso de Abraão, ou então você pega o caso de Ana, né? O seu esposo Eucana, ele tinha a Penina. O que a palavra diz sobre ela? Que ela o quê? Ela injuriava, ela incitava a sua rival. Rival. Ela tratava a outra como rival, sendo que Ana era a esposa amada e a principal esposa. E ela olhava Ana como rival, trazendo o quê? Um sentimento, né, um clima de rivalidade, de luta para dentro do lar. Então, se era lícito ou não pela lei, vamos dizer pelo sentimento, vamos olhar pelo lado humano da coisa, vamos olhar pelo lado, né, de quem divide, né, o colo, de quem divide a atenção, de quem divide o amor daquela pessoa que está, no caso, o marido do nós também podemos implementar isso falando o seguinte: a palavra não fala que o corpo da mulher é do marido da mulher. Como é que você vai explicar? Utilizar isso até, né, nesse nível, olha só. Olha só, e até onde, então, você tem condições de conviver com isso, né? Porque hoje muitas pessoas dizem que convivem com isso facilmente, né? Você tem aí no mercado casais que às vezes até trocam de esposa, trocam de marido, acham normal, e no dia seguinte está tudo certo, né? Será que está tudo certo mesmo? Será que isso aqui não vai já semear um problema futuro? Será que não vai deixar um resquício, uma marca na alma? E você que está nos assistindo, você pode participar dessa discussão, você pode dar aqui a sua opinião sobre essa promiscuidade desses dias, né? Monogamia, poligamia. Você conhece alguém que tem um casamento e uma família e tem uma outra família formada que convive, né, com ele e tudo mais? Ligue e participe pelo 0 Operadora 11 2114 1160, @Bíblia em Debate no Twitter ou a Bíblia em Debate Oficial pelo Facebook. Nós queremos ouvir a tua participação, tá bom? Olha, ontem tivemos uma participação de Goiás, nossa audiência tem crescido muito lá em Goiás, e eu gostaria que alguém de Goiás entrasse hoje, ligasse hoje, participasse aqui do programa, desse aí, né, a sua contribuição a esse assunto. Bom, apesar de ser comum, né, apesar da gente identificar isso na sociedade, saber que está acontecendo, a grande maioria das pessoas não admitem isso abertamente, né? Podem até se relacionar, mas a traição ainda ela é enxergada como um tabu,
né? E numa sociedade latina como a nossa, onde se acredita num modelo de família como nós cultivamos no nosso país, ainda é um tabu a traição. A traição é um tabu, sempre foi, e Deus queira que continue sendo por muito tempo, né? Amém. Porque nós pregamos realmente para que isso aconteça, para que o casamento, a aliança fidedigna entre homem e mulher, ele aconteça. Agora, ainda que exista esse tabu, a prática, ela vai contra um senso comum da sociedade. Que ela é incitada a todo tempo, né? Todo tempo, pela televisão, pela propaganda, pelos comportamentos. Se você vai assistir na TV um comercial de uma borracha, né? Essa borracha, sei lá, de repente podem fazer uma comparação e mostrar lá uma mulher seminua, compará-la, olha, macia como a borracha, um exemplo assim, né? Então, nas coisas mais simples, na TV, muitas vezes... Vai lá e se insere na mídia, fundo exatamente. de sexualidade. E a palavra de Deus, ela fala assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Se você for ver, os outros 4 são o mesmo, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Tudo que a promiscuidade, muitas vezes... Está substituindo Deus colocando um ídolo, né? Colocando um ídolo. E depois ele associa a avareza como um ídolo. Porque, infelizmente, tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo, eu não posso viver sem tal fulano. Eu sou casado, mas agora já... E olha... Eu coloco até um ingrediente, tantos anos. Uma vez uma pessoa usou essa expressão, poxa, não sei como você aguenta ficar tanto tempo junto com a mesma pessoa. Como se isso fosse pecado. Fosse um absurdo, né? Você está traumatizado, misericórdia, eu quero ficar minha vida inteira com a minha esposa, né? Então, você imagina, eu estou com a minha esposa, convivo com ela há 30 anos. 30 anos. Eu só tenho 38 anos. Mas desde 8 anos de idade, ela era amiga das minhas irmãs, ela ia sempre na minha casa, fomos amigos de infância, amigos de classe. Há 30 anos, há 20 anos juntos, oficialmente, mas há 30 anos eu me relaciono com ela. Quer dizer, se era para enjoar, né? Já tinha que ter enjoado, né? Faz tempo. Mas existe realmente um propósito, e um renovo, de Deus, né? E um renovo, sem dúvida, um renovo. Um relacionamento... quando ele é pautado em cima de uma beleza física, por exemplo, ele está fadado à morte, porque todo mundo envelhece, todo mundo, né? A sua beleza da juventude um dia vai passar. Se ele tiver pautado em cima do dinheiro, também está fadado à morte, porque crises e dias maus, eles estão aí para todo mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então a minha aliança não pode ser física, carnal, ela não pode ser num contexto financeiro e nem às vezes de família, né? Porque muitas pessoas às vezes querem respeitar a opinião da família, é um bom partido, você já ouviu, né? Já deve, claro, ter ouvido esse tipo de expressão. O fulano é um bom partido para você, a fulana é um bom partido. Que raio é esse de bom partido? Então, e aí quando se fala de família, tem também o aspecto da maldição da terra. Sodoma e Gomorra era um lugar que tinha esses atrativos, os anjos do Senhor estavam ali e os homens queriam manter relações com aqueles anjos. Agora, olha que coisa interessante, quando você olha para a vida de Ló, ele tinha uma mulher que estava sendo atraída por isso. E há um detalhe incrível, porque Deus fala para ele, eu vou destruir essa terra. Só que quando ele vai falar para os genros já estavam totalmente contaminados também, porque eles não quiseram sair da terra, eles ficaram ali também, morreram provavelmente, e ali isso gera o quê? No futuro, uma destruição muito grande na família. Da mesma forma que a bênção do Senhor... E era uma Senhor, promiscuidade só. Ela alcança até a 4ª geração, a maldição também, se ela não for quebrada, vai passando. E era uma promiscuidade, outro, né? Que era um modo de vida. Ficando cada vez pior. Às vezes, até a pessoa que está nos vendo assim, ela fala assim, mas isso aí é irreversível. Não, isso aí, olha, não tem mais ninguém que põe a mão, porque... Está dominado. E também tem a questão da doença, né? Do aspecto físico. A doença. Porque você se relacionando dessa forma, poxa, a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? Que nós temos, assim, que nos cuidarmos do sentido interior e exterior também. Sem dúvida. E nesse caso, o que isso gera também de prejuízo para o corpo, né? É incontável também. Perfeito.
Bom, vamos dar aqui alguns exemplos bíblicos para aquilo que é um relacionamento sadio, né? Não, Sadio, aonde a gente consegue manter, né, a nossa casa em ordem. Amém. E ainda que haja acusações, ainda que haja situações onde Satanás quer desabilitar a nossa família, eu mantendo a minha vida em ordem, eu mantendo a minha vida em limpeza completa, eu vou ter o êxito. Então vamos dar o exemplo de José. José estava na casa de Potifar e talvez até pelo costume da terra fosse normal, vamos dizer assim, uma das egípcias trair o seu egípcio. Não sei se era ou não convencional. O fato é, a mulher de Potifar dá em cima de José. José, na sua limpeza, o que ele faz? Ele foge da casa de Potifar. Vem sobre ele perseguição, vem sobre ele lutas, vem sobre ele uma cadeia. Por causa do posicionamento de uma dele. promiscuidade que tentaram promover sobre a vida dele. E ele não entrando na cultura da terra, como você disse agora há pouco, né, daquilo que é comum na terra, ele foi punido por aquilo. E depois ele vem a ser, claro, o Senhor o exalta, o levanta, e ele faz o quê? Ele se casa com uma única mulher. E ele tem um relacionamento, e o fruto desse relacionamento são duas tribos de Israel, que são justamente as duas tribos que não são filhas de Jacó, mas são filhos de José, que é Efraim e Manassés. Aonde o Senhor dá uma promessa para ele em dobro. Apesar dele ter uma condição no reino do Egito, né, debaixo do faraó, uma condição de expressão, como um nobre da terra, e até pela precedência do seu pai, que não teve uma única esposa, ele poder continuar na mesma linha, o sucesso da sua casa faz com que os dois filhos que ele teve sejam tremendamente abençoados e alcancem o favor de Deus, se tornem tribos de Israel, na qual não eram filhos, eram netos. Duas coisas, né? Porque se poderia ser poligâmico ou não, eu sei que Faraó ficou muito bravo com aquilo, né? Então, normalmente as pessoas não aceitavam, né? Com certeza. Mas existia naquela época também o Código de Hammurabi, né, que permitia que as pessoas pudessem ter mais de uma esposa. Então, até uma questão do início que você tinha comentado e tal, por causa disso, em alguns momentos nós vemos no Velho Testamento e até nessa condição também esse relacionamento, né? Nós temos uma participação de Manaus, é a Rosângela que está na linha para conversar conosco. Boa tarde, Rosângela, tudo bem? Boa tarde, paz, querida. Senhor, bispo. Paz, Deus abençoe, obrigado pela sua participação, viu? Amém. Manaus, cidade linda, glória a Deus. Me fala aí, Rosângela, né? Rosângela, me conta, você acha que essa promiscuidade que tem acontecido hoje, a pessoa ter múltiplos relacionamentos, múltiplos parceiros, isso aí pode deixar alguma sequela na alma dela, pode prejudicar o seu futuro ou não? Eu acredito, bispo, que sim. Sempre deixa sequelas na alma, porque tudo que desagrada ao Senhor nos deixa com pesadelos na alma, no espírito, né? Porque eu creio assim, bispo, que tudo é à espera do Senhor. Né? Nós devemos esperar no Senhor todas as coisas, o relacionamento, a intimidade, a provisão da família no relacionamento. E não ter vários parceiros, várias parceiras, querendo sempre buscar algo que o Senhor ainda está preparando. Tá certo. Então, se a pessoa se relacionar com mais de um parceiro, ela pode sim se prejudicar e ter sequelas na sua alma. É isso que você pensa? Com certeza. Tá bom. Eu acho assim, bispo. Tá bom, Rosângela. Quer mandar um beijo a alguém? Pro povo da Igreja Renascer, eu amo vocês. São glória um povo a Deus. de Deus, abençoado, colhedor. Amém. Temos visto a glória de Deus na vida de vocês. Amém. E eu creio assim, bispo, que a vitória nossa é do povo de Deus. Tá certo. Estou escutando barulho de criança aí no fundo. Você é casada? Sou casada. Amém. Tá com seus filhos aí? Tô o bispo Frank, que é meu esposo, tem o Isaac, o Lucas. Glória a Deus. Tá bom, então. Um beijo para toda a sua casa aí. Deus abençoe esse povo lindo de Manaus.
Paz. Amém, bispo. Glória a Deus Deus. abençoe a paz. Amém. Paz, querida. Olha só, né? Uma família abençoada que está na casa do Senhor, que tem prazer, né? De ter uma exemplo, família, né? Bom exemplo do que Deus junto com faz. seus filhos ali, está participando agora do programa. Quando a pessoa está na casa do Senhor, ela tem um referencial, né? Então a gente percebe que quando você tem um referencial, por mais que a pessoa seja bombardeada, que a achem antiquada, mas isso é antigo, hoje as coisas evoluíram e tal, mas nós vemos exemplos como esse, né? A pessoa tem um referencial. Você tem lá, a gente tem um projeto com o nosso O2, que nós chamamos do Quem Ama Espera. Quem ama espera o que é? O jovem que se mantém limpo, íntegro, né? Virgem na presença do Senhor, né? E se manter virgem, o apóstolo já nos ministrou isso várias vezes, não é simplesmente ele ter a virgindade carnal, mas é sim, no momento que ele se converte, que ele se decide caminhar com Deus, ele se manter limpo até o dia que o Senhor preparar um companheiro, uma companheira, né? Um marido ou uma esposa, né? Então, a virgindade que nós falamos aqui não está só ligada à condição carnal, mas sim uma condição espiritual. Essa separação, onde a pessoa aguarda um único parceiro, aguarda o marido, aguarda uma esposa, ela, é claro, agrada ao Senhor. E a pessoa que espera, a pessoa que tem a expectativa desse relacionamento, nos dias como hoje, ela consegue lidar com a pressão? Como é que ela pode lidar com a pressão de uma sociedade que vira para você e fala assim, Júlia, você é careta, né? Você imagina, você 20 anos de idade, né? Você não acredita, você vai ficar respeitando aí o que esses pastores falam para você, você vai ficar respeitando, isso é coisa do século passado, né? Você acha que dá para um jovem, por exemplo, lidar com a promiscuidade de forma soberana, sem ser envergonhado, sem ser, né, colocado na parede? Então, eu tenho aconselhado, nós fizemos ali em Santo Amaro uma estação O2 e nós falamos com os jovens assim abertamente, eles tiveram a oportunidade de fazer perguntas sem dar o nome e a gente esclarecer. A grande maioria não sofre por isso. É tão interessante porque o nosso povo, através da palavra apostólica, através da unção, a resposta dá para esperar, dá para vencer. E, aliás, a pessoa que ela tenta fazer um caminho inverso, ela se sente um peixe fora d'água. Porque ela vê que ela tentou ser ela foi manipulada, ela foi usada. Hoje, infelizmente, a promiscuidade, ela usa a mulher, ela usa o homem como se fosse um objeto. E aquilo lá é descartável. Usou depois, aí, não é? Tinha na minha época um filme, não sei se vocês assistiram, Christiane F. Assisti. Não é? 13 anos drogado e prostituído, né? Então, quando você assistia aquele filme, era um negócio assim que você falava, nossa, como que a sociedade está, como é que existe esse nosso... A Christiane F. da época, hoje, ela, coitada, se encaixaria normal, né, em algumas classes. Não teria mais encaixe algum, né? Porque a sociedade já extrapolou. Então, eu creio assim, daquilo que a gente vê que não é uma ilusão. Então, quem nos assiste aí, vai ter uma participação assim, vai falar, esses bispos aí são ETs, eles são de outro planeta. A grande bênção são. É você poder tomar uma atitude como essa, não porque alguém falou, lá na tua igreja não pode, lá na tua igreja não pode, não faz assim, lá na tua igreja... Não é isso. A questão é, eu não faço porque eu tenho o Espírito Santo e eu não quero ferir a santidade do meu Senhor. Ele faz uma liberdade tão grande que é aquilo que eu falei. Exatamente. Aquela pessoa que ela tenta cometer ou até trazer esse sentido, esse sentimento no meio do povo, ela se sente um peixe fora d'água, porque não dá. Tá chegando em Goiânia já aí, ó. Vamos lá, já está em Brasília. Chegando em Brasília. Edmilza, ela que é de Brasília, tudo bem? Tá quase lá, né? Boa tarde. Edmilza? Eu acho que a gente está aí com um probleminha na comunicação. A gente vai tentar retomar a ligação aí com Brasília, Distrito Federal. O Bispo Júlio estava falando aqui dessa espera, né, daquilo que a pessoa pode, né, contornar e do que no nosso tempo, né, de 30, 40 anos, você ter como uma aberração, hoje talvez ser
comum, né? Não é só essa promiscuidade sexual. Muitas coisas, com a evolução da cultura, acabaram se tornando comum. Você falasse de um escândalo de corrupção há 20 anos atrás, corrupção era corrupção. Tinha uma conotação horrível. Hoje se fala de corrupção. Daqui a pouco o candidato é eleito de novo, né? É, tão fácil como se fala de qualquer outro assunto, até benéfico, né? Então você coloca lá, é necessário, acontece mesmo. Perdendo-se valores, né? Então, o rouba mais faz é um negócio que acabou ficando marcado na nossa sociedade. Então, os conceitos mudaram. Os conceitos de família, Satanás trabalha para mudar e destruir todo o tempo, assim como também os conceitos sexuais. E a gente está aqui um pouco focando nessa promiscuidade, mas a sociedade, infelizmente, está inundada em várias áreas com promiscuidade. Vamos falar agora, então, com a Edmilza, ela que voltou aqui na linha. Tudo bem? Tudo Boa bem, tarde. Bispo. Paz, Boa tarde. querida. Tudo na bênção. É Edmilza mesmo, é isso? É, Edmilza. Amém. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Você acha aí que múltiplos parceiros podem trazer sequelas no futuro da pessoa, na alma da pessoa, Edmilza? Com certeza, Bispo. É? É uma malignidade. Muito sério isso, né? Com certeza. É. Muito sério. Você conhece mas alguém que já teve relacionamentos assim e acabou se frustrando, se machucando muito? Na verdade, pessoas próximas eu não conheço, Sim. mas é o que a Bíblia fala, né? Que essas Aham. coisas só trazem a malignidade, destrói a família, destrói o corpo e destrói a alma, né? Tá certo. Tá bom então, querida. Quer mandar um abraço a alguém? Eu quero mandar para toda Brasília, Renascer Amém. Brasília, Bispo Valdemir, Bispo Maria do Amém. Carmo. Um beijo. Deus Todos os abençoe. pastores e o Aham. pessoal da Renascer em Cristo. Tá certo então. Paz, querida. Deus abençoe aí. Um grande beijo a todo o pessoal de Brasília. Amém. Você também, Pai. Amém. Nossa linda igreja aí, você que está em Brasília nos assistindo agora, Bispo Valdemir, Bispo Maria do Carmo, nós temos aí cultos todos os dias, 8 horas da noite, no CONIC. No CONIC, você pode participar conosco, né, da Renascer Brasília, um lugar maravilhoso de Deus, né? Voltando aqui ao assunto, então, você vê lá dizendo, olha, não tem ninguém próximo, mas é claro que traz aí sequelas. Nós já cuidamos de várias situações como essa, de pessoas que chegam às vezes à igreja destruídas, com duplos relacionamentos, e às vezes até mais do que duplos relacionamentos, e você vê a pessoa transtornada, sem ter saída, como o Bispo Plínio contou aqui no começo, né? Falando, mas e agora? O que eu faço? Simplesmente me despeço, mando ela embora, né? Eu me converti, legal. Mas eu convivo, me relaciono com essas duas mulheres há 20 anos. Como é que eu vou me livrar dela agora? E aí, Bispo Júlio, como é que eu vou me livrar dela agora? É interessante a gente falar que nós não colocamos o jugo sobre a pessoa, porque a pessoa já vem com ele. Então, tem muitas vezes que a pessoa ela pode estar nos assistindo falando assim, mas eles já vão falar, separe. Nós sabemos de casos que a pessoa ela foi sendo trabalhada pelo Espírito Santo. E essa é a melhor conversão, porque quando você se converte, você toma a decisão. Aliás, a gente não aconselha dando... A gente fala, olha, aqui na palavra, minha querida, o caminho é esse. O caminho é esse. Você tem que ser separado. A decisão é tua. É o que Zaqueu fala, né? Ele, quando o Senhor visita a sua casa, ele fala, decido hoje, resolvo firmemente. Doar metade dos meus bens aos pobres. Se defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não pediu nada disso para ele. Não. E porque a palavra fala que nem por força e nem por violência, né? Exato. E é tão interessante esse caso de Zaqueu que ele fala, se eu defraudei, se ele tinha defraudado... vou devolver. Ele era chefe dos publicanos. Ele era chefe, ele tinha caixa 5, não era nem falar, 2. Né? Não precisa nem falar. Porque era o E sistema Jesus da época. em nenhum momento falou. Então é muito boa a tua pergunta. Não acusou. E a igreja desce rápido daí que eu vou ficar na tua casa. E a Igreja Renascer Apostólica, eu tenho um prazer de falar, nós não acusamos, não culpamos. Pode vir com as 5 mulheres dentro da igreja, Deus vai dar um conserto aí. E eu tenho certeza que é na liberdade e na determinação do Espírito. Que Deus ele vai trazer uma transformação. E a gente já viu casos de pessoas que, nesses casos, já tiveram retomaram a família, viveram uma restauração profunda, porque vai perguntar para os filhos, assim, você vê alguns casos assim, até que colocam na mídia, que a pessoa ela tem 4 mulheres,
E o cara se diz muito feliz e muito show. Agora, faça uma varredura nos cílios. Faça um acompanhamento, né? Faça um acompanhamento nos cílios. Faça um acompanhamento de perto nas mulheres no dia em que ele está tendo, assim, a família ou a aproximação de uma família esquecendo as outras. Então, é uma distorção muito grande, né? E no dia que ele está resolvendo, e não paga tem mais conta, uma pretendente, né? E aí, já tem 4, já tem 5. O dia que a sogra bate lá na porta da casa dele. Jesus, já imaginou ter 4 sogras? Sangue de Jesus tem poder. E você que está nos assistindo, você pode participar desse debate, dar aqui, né, a sua contribuição. 0 operadora 11 2114 1160. Passa aí como as pessoas que já participaram de Brasília, também de Manaus, que deram a sua contribuição com o programa e colocaram aqui a sua opinião no ar. Você acha que ter muitos parceiros, múltiplos parceiros, pode deixar sequelas na alma? Sequelas são traumas, são marcas, são marcas que o inimigo deixa para que você sofra durante todo o processo, durante toda a sua vida. Uma vez que a alma do homem está marcada, ele está com o seu futuro comprometido. Salomão diz o seguinte, que o homem é aquilo que ele almeja na sua alma. E quando a minha alma está comprometida, está marcada com marcas como essa que nós estamos discutindo aqui, eu posso ter toda a minha vida de relacionamento fadada à morte, fadada ao fracasso. Quantas pessoas que nós não atendemos, que elas simplesmente não conseguem mais se relacionar. Já tiveram relacionamentos, já se frustraram tanto, já se machucaram tanto, que a alma dela, como a gente está dizendo hoje... Quer se casar mais. Não quero mais, não quero mais me ferir, não quero mais conhecer ninguém. Se fechou. Não quero, me fechei, não quero. Vou viver a minha vida sozinha, vou viver a minha vida sozinho. São muita gente marcada na alma. E a sua grande maioria que acontece isso são mulheres, né? Mas também acontece com alguns homens. Sim. E acabam não se relacionando mais, deixando de lado a promessa de família que Deus tem para cada um de nós, né? Vamos falar com a Penha, ela que é a Maria, que é da Penha, né? Penha aqui em São Paulo, zona leste de São Paulo. E tem até uma lei, inclusive, Lei Maria da Penha, mas não é o caso, né? Tudo bem, Maria? Boa tarde, querida. Boa tarde. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem. Amém. E aí, Maria, você acha que ter múltiplos parceiros pode comprometer e deixar marcas na alma da pessoa? Com certeza. Isso aí não vem de Deus de jeito nenhum. Você conhece alguém, já conviveu com alguém que sofreu com isso? Sim. Sim? Bastante. Como é que era a vida da pessoa? Ai, não era nada... Era bem agitada. Agitada, atormentada. Uhum. Ela não tinha paz. Eu acho que quando ela fazia isso, ela se arrependia, né? Uhum. Mas também não conseguia se libertar disso. Não conseguia. Depois eu não tive mais contato com ela, né? Então, não sei o que aconteceu. Uhum. Tá certo. Na sua opinião, então, pode sim comprometer o futuro e a alma da pessoa. Com certeza, principalmente a alma, né? Sim. A pessoa quer muito o Espírito Santo, né? Uhum. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. Então, na Bíblia fala que Deus uniu, jamais separa, que um faça um focar, né? O homem e a mulher. Então, tá certo. Que case não peque mais, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta para vocês. Claro, vamos lá. A respeito de uma pessoa que é viúva há mais de 10 anos e ela nunca teve relacionamento mais com homem nenhum. Sim. Então, eu gostaria que vocês fizessem um debate sobre isso. Muitos jovens perguntam para mim sobre masturbação. E eu gostaria que vocês pudessem responder também a essa questão. Tá bom, perfeito. Então a gente vai aqui debater esse assunto também, tá bom? Ok, obrigada. Fica aí ligadinha aqui, você vai ter sua resposta, Maria. Glória a Deus. Bom, primeiro, é completamente lícito uma pessoa que ficou viúva, se há mais de 10 anos ela está sozinha, ela ter um novo relacionamento, né? Continuar sua vida, dar continuidade naquilo que aliás, não a promessa demorou de Deus muito, de família. mais de 10 anos. Eu costumo falar para a Elisa que viúva é quem foi, né? Porque hoje em dia... Mas há até uma religiosidade em relação a isso, ou algo cultural, enfim, que há pessoas que ela prefere ficar muitas vezes sofrendo, até nessa condição, porque dentro dela ela não aceita, não quer, mas... Eu perdi meu marido, eu perdi minha esposa e eu não vou me relacionar
com outra pessoa, porque ela se sente traindo, né? Aquela pessoa que a amou, ou que ele amou profundamente, e assim vai. Bom, caso de masturbação. A masturbação já é um outro, não sei se é da mesma pessoa que ela está falando, às vezes me pergunta tal. Bom, existem processos físicos, né, biológicos, que o nosso próprio corpo tem, para que você tenha essa sua função, tá, aliviada, vamos chamar assim, né? Então o homem tem lá, né, a ejaculação noturna, aonde de tempos em tempos o corpo masculino ele excreta ali o sêmen, né, o esperma, naturalmente. Agora, não tem como uma pessoa, já que a gente, aqui talvez não seja o horário para a gente debater isso, mas a masturbação, ela não tem como ser. Na realidade, ela não está pensando numa lista de bolo, nem numa receita. Não, ela está pensando na promiscuidade. Ela vai estar pensando numa mulher, ou vai estar pensando num homem. Então, a masturbação, diante da palavra e diante dos olhos do Senhor, é claro que ela não é lícita, viu? E aí entrando até o nome, perdão, a Maria, Maria, se a pessoa te perguntar sobre masturbação, então, a resposta é não. Não é aprovado, não é louvável, não é aprovado diante do Senhor. E a pessoa deve procurar, sim. Até porque, Filipenses 4:8 fala assim, tudo aquilo que traz boa fama, louvor, tudo aquilo que realmente vai edificar, tem virtude, né? Vai ocupar o teu pensamento. E uma pessoa que ela entra nesse ciclo de vício, porque a masturbação vicia. Vicia. Então ela vai chegar a uma conclusão de que ela não tem mais domínio sobre isso. Então isso não é de Deus. E a palavra fala que também só de pensar você também já pode estar pecando, né? E traindo. Exatamente. É isso aí. Então fica aqui a sua resposta, Maria. E esse colega que você tem, essa colega que você tem que está viúva, aconselhe, tente ajudá-la a ter um bom encontro, né? Seguir a sua vida, não sei também nem qual é a idade, às vezes a pessoa já está numa idade que fala, não quero mais, já estou aí já com uma idade certa avançada e para mim passou o tempo. Mas existem muitas pessoas que acabam por um acidente, por uma fatalidade, ficando viúvas cedo, né? Casais jovens, às vezes, que sofrem, sei lá, um acidente, alguma coisa, uma fatalidade, e acaba perdendo seu marido, acaba perdendo sua esposa, e é óbvio, né, que ela não fique só, não é bom que o homem esteja só. Deus olhou o homem sozinho, ele fez uma ajudadora. Então que ela possa se reencontrar e ter aí a bênção do Senhor sobre a sua casa. Daqui a pouquinho você vai ter no quadro Meditando, então, uma resposta bíblica para esta questão, para este assunto, onde será esclarecido aí no teu coração, de uma vez por todas, o que é a promiscuidade e se um servo de Deus deve ou não viver ela, se múltiplos relacionamentos causam ou não problemas na alma e, consequentemente, problemas no futuro da pessoa, tá bom? Eu quero falar com você agora sobre o desafio Gideão. Você está assistindo a Rede Gospel de televisão, você pode sintonizar também a Rádio Gospel FM e 24 horas por dia ser alimentado da palavra. Tudo isso só pode acontecer, só pode existir se você se levantar e se você entender os propósitos de Deus para isso que nós estamos fazendo. Ser um Gideão é fazer parte deste grande avanço do Evangelho no país, aonde todos os dias, incansavelmente, nós queremos levar a palavra de Deus e a vida de Jesus Cristo para dentro do seu lar. Ligue agora, participe. Seja você um Gideão e contribua com esta obra. Além da Rede Gospel de TV e rádio, nós também temos as nossas frentes assistenciais, onde muitas pessoas são atendidas todos os dias, milhares de jovens já foram recuperados no nosso centro de recuperação, centenas de crianças são atendidas no Núcleo Heliópolis, e nós não só damos um alimento que é arroz, feijão, comida, né, educação, e os ajudamos a ser libertos dos seus vícios, como também os alimentamos da palavra, para que no futuro eles possam, além de ser abençoados, também abençoar. Olha essas crianças aí, né, bem tratadas, amadas, todas com os seus uniformes, todas saem da escola, vêm direto para o Núcleo Heliópolis. Este local que você está vendo as imagens, ele é mantido na mais alta qualidade, com um amor, um zelo assim, muito grande por aquilo que são as obras que o Senhor coloca em nossa mão. Então, contribua, seja você um Gideão da conquista, dê hoje a sua participação, ligando para 0800 878 1200. Uma criança dessa aí, é uma criança menos na rua, é uma criança menos que vai te abordar no farol, é uma criança menos que vai ser um adolescente, um adulto que é fracassado e que não tem esperanças.
Pelo contrário, cada um deles, por causa da tua doação, eles olham para o futuro e pelo ensino e pela perspectiva de fé, eles enxergam um futuro muitas vezes melhor do que foi a sua infância e, claro, a adolescência de muitos aí. Então, ligue agora, participe, dê a sua contribuição. 0800 878 1200, 0800 1278 1200. A ligação é gratuita de todo o país, da onde quer que você esteja, você pega o seu telefone fixo e liga grátis. 0800 878 1200. Você vai fazer o seu cadastro e fazendo uma doação de só R$2 por dia. Isso mesmo, a partir de R$2 por dia, você recebe na sua casa essa linda mezuzá. Nós vamos enviar para você a mezuzá, e a mezuzá que vai ser colocada lá, ó, no batente da tua porta. Essa mezuzá que está na caixinha vermelha, que é a de carro, você pode pôr na sua bolsa, na porta do seu carro, também na pasta de trabalho, algumas pessoas colocam até na carteira. Então, você coloca dentro da sua bolsa, dentro da sua casa, do seu ambiente, este símbolo da promessa do Senhor. O Senhor determinou a Moisés que ele fixasse nas suas portas a promessa, nos umbrais da porta, no batente da porta, a promessa. E você vai fixar a promessa na sua casa pela mezuzá, declarando todo dia: eu tenho promessa e eu vou viver o meu milagre. Ligue agora, 0800 878 1200. Também você pode ligar para 4003-0512. Se você tiver qualquer dificuldade com a ligação, você manda uma mensagem, um SMS para 11 9 9693 1200. 9693 1200, você só manda uma palavra assim, Gideão. Então você manda a mensagem escrito Gideão e a gente já retorna para você a ligação, tá bom? Ligue agora e participe, seja você também um Gideão da conquista. Nós vamos ao quadro Meditando. E no quadro Meditando de hoje, eu quero falar de uma pessoa muito querida da Bíblia, uma pessoa assim que ela venceu aquilo que hoje muitas pessoas talvez até falem não tem mais solução, essa promiscuidade, ela não tem jeito. Quanto à pergunta, ter múltiplos parceiros podem deixar sequelas na alma? Sem dúvida alguma. Pessoas que muitas vezes são dizimadas, viram zumbis espirituais, muitas vezes porque não conseguem mais nem ter afetividade, ter nenhum tipo de relacionamento. E eu quero falar aqui de Raabe, lá no capítulo 2 de Josué, versículo 1 diz: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai, observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Olha só, a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram para mim, porém eu não sabia de onde eram. Queridos, Raabe, ela poderia ter tido uma grande sacada, talvez política, e ela pudesse ali tirar proveito durante algum tempo, durante algum período, por causa da promiscuidade que ela praticava. E quantas pessoas fazem isso? Uma pessoa que é promíscua, ela não está pensando no outro, ela está pensando em si própria. Até aquele momento, Raabe, ela só pensou em si mesma. A partir daquele momento, ela vive aquilo que é uma das maiores conversões na palavra. Ela esconde aqueles 2 espias, ela protege. E o que isso traz? Olha, tem até um estudo aqui na Bíblia Apostólica, na página seguinte, que você deve ler. Olha, traz em primeiro lugar herança. Quando você deixa de ser prostituto, você tem uma herança. Aquilo que não era a tua porção, passa a ser. Quantas pessoas deixaram de ser prostitutos, deixaram de ser promíscuos e hoje
tem uma família, tem um lar, tem uma vida com Deus e tem uma unção apostólica. Segundo, recebeu o direito de viver numa terra, ou seja, ter uma porção não só espiritual, uma herança espiritual, mas uma herança física. A maioria das pessoas promíscuas, você pode ver, elas morreram miseráveis, elas morreram sem ter herança e sem ter porção alguma. Nós temos vários exemplos aqui nesse país, eu não vou ficar citando nomes. Em terceiro lugar, tornou-se participante das conquistas do Senhor e teve transformado o seu status pessoal. Ou seja, aquela mulher passou a fazer parte da genealogia de Cristo. Depois você veja ali em Mateus capítulo 5, a coisa brilhante, queridos, uma restituição, uma restauração, mudando o patamar de vida. E eu quero profetizar na tua vida, você que está nos assistindo, Deus tem um novo patamar para a tua vida. Saia desse vício, venha renascer e venha ser abençoado em uma das nossas igrejas. E esse foi o nosso quadro Meditando. Chegamos ao final de mais um A Bíblia em Debate pela Rede Gospel de Televisão. Todos os dias, da 1 às 2 da tarde, você conta com essa palavra, esse importante canal de comunicação que leva você à palavra de Deus. Eu, Bispo Newton Rueda, te espero hoje na Renascer Jardins, na Avenida Faria Lima, número 1912, ali dentro do edifício Call Center, quase esquina com a Rebouças, do lado do Shopping Guatemi, um dos endereços mais nobres de São Paulo e um dos lugares mais lindos daquela avenida, porque é a única igreja da Faria Lima. Faria Lima, 1912, é a Renascer Jardins. Hoje, 8 horas da noite, tem uma palavra poderosa ao teu coração. Bispo Júlio vai estar lá na Zona Sul, em Santo Amaro. Zona Sul, Santo Amaro, um grande beijo aí para a Daiane, está nos assistindo, Luara também do A2, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, número 165, do lado da Praça Floriano Peixoto. Lembrando que hoje nós vamos iniciar uma nova campanha poderosa e você não pode deixar de participar. Eu te espero lá. É isso aí. Também Bispo Plínio, no interior de São Paulo. É isso aí. Quero deixar aqui 2 endereços. Um é da Renascer Limeira, que fica na Avenida Santa Bárbara, 1771. Um beijo ao povo querido aí que sempre está ligadinho, de Limeira. E o endereço da Igreja Renascer, que está de mudança lá em Campinas. Hoje, o nosso último culto na Avenida Brasil, número 228. E a partir de amanhã, quarta-feira, a Noite de Poder, já vai ser no prédio novo. Anota aí, Avenida Dr. Moraes Salles, 2217, ali no bairro Nova Campinas. Venha conhecer o prédio novo, vamos fazer uma grande festa amanhã. E logo, logo tem inauguração lá, né, Bispo? Com certeza. Uma nova inauguração com o apóstolo Estevam. Logo, logo, então o pessoal de Campinas já fica aí na expectativa. Novo prédio da nossa sede estadual Campinas, abalando aí, buscando o interior de São Paulo para o Senhor, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.